Franco, coordenador, consultor técnico aqui da Coordenação de Eliminação de Malária, né? E gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação de todos, né? Todos os presentes. A gente sabe que às vezes é difícil tirar um tempo, mas que bom que vocês estão participando para a gente ter esse bate-papo, né? E nós teremos nosso primeiro seminário hoje, né? Gostaria de agradecer já de antemão nosso palestrante de hoje, né, o professor Marcelo Urbano, por ter aceito o convite, e também todas as pessoas que estão prestigiando. Eu vi a doutora Suyana, o doutor Romeu, o doutor Mauro Tada, o pessoal do DICEI, né, dos municípios, né, que bom que vocês estão presentes. Também agradecer o nosso coordenador, o Alexander Vargas, né, pela oportunidade, né, por estar gerenciando, né, esse seminário, para a gente estar fazendo essa troca, né, esse diálogo mesmo, essa conversa entre o serviço, entre a academia, né, entre os profissionais de saúde das mais variadas áreas, que eu acho que a gente está trabalhando pelo mesmo objetivo, que é a eliminação da malária. Então, muito obrigado a todos. Só uns informes antes da gente começar, né? A gente já tem disponível o calendário com todas as palestras, né, que vai ser no formato mensal, né? Então, se tiver alguma alteração, a gente avisa vocês previamente, mas a gente já tem as datas, o horário, né? Já está também com o pessoal da SVSA que coordena, né? E já passando para minha fala final aqui de abertura, né? A gente, né, Alexander, a gente trabalhou em conjunto para esse ano nós estamos homenageando o professor Pedro Tawil, né? Nós estamos fazendo essa homenagem, acho que uma homenagem singela, mas de coração ao professor Pedro Tawil por tudo que ele fez e tem feito, né, para o programa de controle e eliminação da malária, né, no Brasil, né? O professor Pedro Tawil, acho que tem o privilégio de ter trabalhado na época do controle, né, um programa vertical, né, passou por essa fase de descentralização com a criação do SUS, e nós temos o privilégio de tê-lo ao nosso lado, porque o professor é uma pessoa ativa no nosso CTA, nessa fase de eliminação da malária. Então, da minha parte, professor, é só agradecer, dizer que essa é uma homenagem nossa aqui, o Alexander também vai falar com o senhor, né, dessa parte de agradecimento, e muito obrigado aí a todos. Eu vou passar, então, a moderação pro Alexander, tá, que vai ser o moderador desse primeiro seminário. Muito obrigado a todos. Pablo, eu que agradeço muito essa homenagem de vocês, viu? Me emocionei bastante. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Pablo. Pessoal, boa tarde. Eu sou Alexander Vargas, sou coordenador de eliminação da malária. Então, para mim é uma grande honra, né, poder participar. Então, a ideia é que a gente faça alguns webinários esse ano, professor Tawil, e o senhor foi o homenageado esse ano. Então, esse ano, a gente tem essa honra de poder homenagear o senhor, né, com todos os seus ensinamentos. Eu tenho a honra também de ter sido seu aluno, né, no EPSUS, no mestrado na UNB. Então, assim, agradeço demais todos os meus colegas aqui da coordenação de eliminação da malária, né, que trabalharam para isso, na escolha dos temas, né. Agradecer muito o Pablo Secato aí, que tem puxado essa parte científica, que tem nos ajudado bastante, né, pela iniciativa. E eu passo a palavra para o senhor, professor Tawil. O senhor dá uma geral, né, a gente fica muito honrado. Eu sei que muitos que estão aqui assistindo esse webinário são para ver o senhor. Várias pessoas aqui no Ministério da Saúde vieram me perguntar: o professor Pedro Tawil, que vai ser o palestrante. Eu falei assim, veja bem, ele é um homenageado, né? A gente quer homenagear ele, né? A gente tem esse prazer. Alô? Estão me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Então, professor, eu passo a palavra para o senhor dar uma fala, para depois eu apresentar o nosso Amiga, pode falar, isso aqui é a tela compartilhada. Por favor, professor. Tá bom, olha, muito obrigado. Eu agradeço muito a homenagem de vocês. Claro que eu gostaria de que, nesse momento, a redução da malária fosse mais intensa do que ela está. A gente trabalhava para a eliminação. E, hoje em dia, nós vivemos dois problemas. O problema de eliminar o plasmódio, a transmissão por plasmódio falciparum. Por quê? Primeiro, porque é a forma grave, mais grave. Segundo, porque há o risco de aparecer resistência O que está aos acontecendo nessa medicamentos. tela? Alô?
Alô? Estamos ouvindo, professor. Tá. Então, o risco de aparecer resistência aos medicamentos disponíveis e nós não termos mais medicamentos para tratar o Plasmodium falciparum. Então, o primeiro momento que nós estamos vivendo é eliminar os 10 a 15, 20% que nós ainda temos de Plasmodium falciparum. Segundo, simultaneamente, a gente vai estar trabalhando ou deve trabalhar pela redução da incidência de Plasmodium vivax, que é muito mais difícil, por várias razões. Está ouvindo? Estão Sim, ouvindo? doutor Pedro Tá, Tawil, a sua tela tá. está compartilhada. Eu não sei como é que eu faço. Peraí. Agora acho que está voltando. Tá Tá ok normal, agora, professor. professor? Pode É, falar, por favor, Tá. professor. Sei. Então, o caso do Plasmodium falciparum, do Plasmodium vivax, é que a agora sim. infecção pelo Plasmodium vivax é uma infecção que aparece praticamente em 24, 48 horas, já aparece as formas infectantes para os mosquitos. Então, o problema, o segredo do tratamento e o controle do Plasmodium vivax é, na verdade, o diagnóstico mais precoce possível para que a gente consiga tratar antes de iniciar, antes de produzir as formas infectantes para os mosquitos. Então, é por isso que ela é mais difícil, por isso que é a forma residual de transmissão da malária. Então, nós temos dois momentos. O primeiro momento, eliminação do Plasmodium falciparum. O segundo momento, a eliminação do Plasmodium vivax. Terceiro momento, a manutenção da vigilância para não haver a reincidência da doença. Maravilha, professor. Muito obrigado, tá? A gente vai dar continuidade. Durante o ano todo, o calendário ele já está meio que pré-marcado, depois a gente passa, né, para outros colegas. Então, assim, hoje, o nosso palestrante é o doutor Marcelo Urbano Ferreira, professor. Né? O doutor Marcelo Urbano Ferreira, ele é médico, é professor pesquisador da USP, é pesquisador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Lisboa e trabalha há mais de 30 anos com malária, né, principalmente nas áreas da região da nossa Amazônia Legal. Então, assim, a palestra do professor Marcelo Urbano vai ser O Elefante na Sala, Desafios para a Eliminação da Malária no Brasil. Então, assim, a gente agradece muito, professor Petauil, a sua presença, nos sentimos honrosos e agradecemos também ao professor Marcelo Urbano e eu tenho certeza que estamos todos ansiosos para ver a palestra dele. Muito obrigado. Ô, Alex, se me permite, por favor, pessoal, as perguntas, né, que se no vocês estiverem chat. tendo dúvida, colocar no chat, tá? Que aí a gente vai lendo e depois no final a gente passa para o Isso, professor isso. Marcelo, beleza? Obrigado, Paulo. Professor Marcelo Urbano, por gentileza. Tá ótimo. Bom, muito obrigado, Alex. Bom, então, duas coisas muito importantes antes de começar. A primeira é agradecer ao Alexander e ao Pablo pelo gentil convite. Dizer que eu estou extremamente honrado de abrir esse conjunto de seminários que está ligado ao nome e a uma homenagem ao professor Tawil, né? Acho que todos nós aqui conhecemos e admiramos muito o professor Tawil pelas qualidades profissionais e humanas do professor Tawil, e eu acho que entre as inúmeras qualidades, eu acho que uma a gente tem que lembrar nesse momento de eliminação da malária, que é a tenacidade do professor Tawil, né? A determinação, a capacidade de manter o foco com objetivos de saúde pública. E eu acho que esse é talvez o principal desafio que a situação atual nos impõe, né? Bom, por que elefante na sala? Vamos começar então. Basicamente, um país como o Brasil não era para ter malária. Um país como o Brasil, com o SUS, né, com um programa como o SUS,
com características, com um parque de pesquisa muito desenvolvido, com profissionais de saúde extremamente capacitados e envolvidos nas questões de saúde pública. Não era para ter malária. Então, malária é um elefante na sala no país, não é algo aceitável no atual estágio de desenvolvimento do país. Agora, quando a gente fala usando ainda a analogia do elefante, vamos lembrar daquela velha historinha de vários cegos que são convidados a descrever um elefante com base naquilo que eles conseguem palpar no elefante. Cada um vai descrever o elefante de uma maneira diferente. Um vai dizer que é uma cobrinha, porque ele palpou aqui a cauda do elefante, o outro vai dizer que parece um tronco de árvore, porque ele palpou a perna do elefante, e assim por diante. Tudo isso para dizer o quê? Que o que eu vou fazer com vocês na minha condição de cego, ou seja, de pessoa que não conhece o assunto na sua inteireza, eu vou dar as minhas opiniões relativas a alguns desafios que eu acho que têm que ser enfrentados pelo programa de eliminação da malária no Brasil. Eu vou focar no Brasil, mas como ficará óbvio, muitos desses desafios dizem respeito a outros programas de eliminação da malária em outros países. Tá bom? Então, deixar claro de antemão que essa lista que eu vou apresentar do que eu considero os problemas prioritários e que tem que ser enfrentados de maneira muito urgente é uma escolha pessoal que não tem assim, não é necessariamente a correta, a única correta, é muito devido à minha visão do elefante, aquilo que eu palpei no grande elefante, que é a eliminação da malária no Brasil. Não será surpresa para nenhum de vocês, com certeza, que eu coloque na minha lista de problemas a serem enfrentados, em primeiro lugar, as infecções assintomáticas. Né? Acho que o Brasil vem liderando a pesquisa nessa área. Foram pesquisadores brasileiros que primeiro mostraram quão importantes são as infecções assintomáticas no contexto latino-americano, particularmente no contexto amazônico. E eu acho que todos nós, independentemente do tipo de inserção que temos no controle da malária e no programa de eliminação de malária, temos a noção da importância do problema. O que eu queria trazer para vocês em relação às infecções assintomáticas é o seguinte: bom, o que nós sabemos em relação ao impacto real das infecções assintomáticas, em termos de quanto elas contribuem para a transmissão de malária? O que nós fizemos para tentar investigar esses aspectos foi analisar dados de 4 inquéritos feitos na Amazônia brasileira e peruana, em que a gente tinha duas coisas importantes. A gente tinha características clínicas das infecções, a gente sabia se aquele indivíduo tinha tido malária sintomática ou não, e a gente tinha uma quantificação da parasitemia dos indivíduos. Esse estudo que eu vou apresentar agora, como exemplo, se baseia em Plasmodium vivax pelos motivos que todos vocês conhecem. Plasmodium vivax corresponde a bem mais de 80% dos casos de malária que a gente tem no Brasil, e é o desafio talvez mais difícil em termos de controle e eliminação da malária hoje em dia no nosso país. Basicamente, com base nesse tipo de dado que nós tínhamos, ou seja, se o indivíduo tinha sintomas ou não, e as parasitemias medidas por PCR, a gente conseguiu medir em cada um dessas quatro áreas de estudo, 2 no Brasil e 2 no Peru, o que seria o limiar clínico da malária, ou seja, quantos parasitas eu preciso ter no sangue para começar a surgir sintomas. Evidentemente, isso varia muito de pessoa para pessoa, isso varia muito de região para região, mas a gente chega a um número aproximado que dá ordem indivíduos, mais ou menos metade dos indivíduos que têm cerca de 1.000 parasitas por milímetro cúbico de sangue, ou microlitro de sangue, são indivíduos, metade desses indivíduos têm sintomas. Quando eu digo tem sintomas ou no exato momento do exame físico ou até uma semana antes do exame físico. Queria que vocês ficassem com esse número em mente. Cerca de 1.000 parasitas por milímetro cúbico é o que eu preciso para ter sintomas. Agora, vamos olhar para essa segunda curva aqui. O que é isso? É uma curva que nos diz quantos parasitas eu preciso ter no sangue para eu ser capaz de infectar mosquitos. Que mosquitos? Anopheles darlingi. Isso aqui são resultados de experimentos de infecção
de Anopheles darlingi mantido em cetário. É um estudo feito no Peru, mas como muitos de vocês sabem, o Anopheles darlingi, que hoje existe na Amazônia peruana, veio do Brasil. É uma introdução até relativamente recente, chegou na Amazônia peruana na década de 80 do século passado, e isso, provavelmente, esses números são aproximadamente válidos para o contexto brasileiro também. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que, a partir de 2.000 parasitas por milímetro cúbico, os indivíduos conseguem infectar mais ou menos metade dos Anopheles darlingi que os picam. Qual é a mensagem aqui? A mensagem é que eu tenho muitos indivíduos cuja parasitemia deixa de ser detectada na microscopia, mas já são capazes de infectar, aliás, muitos indivíduos que deixam de ter sintomas, desculpe, mas mesmo assim têm parasitas suficientes para infectar mosquitos. Essa é a mensagem que eu queria deixar claro agora. Ou seja, esses indivíduos de alguma maneira contribuem para a transmissão. A gente tem estimativas que dependendo do contexto epidemiológico, esses indivíduos correspondem a alguma coisa entre 70% a 80% dos casos das transmissões de malária, de diferentes áreas endêmicas. E aí a questão é, bom, como é que eu vou detectar essas infecções assintomáticas? Esses indivíduos com infecção assintomática não vão espontaneamente aos serviços de saúde. E aí eu mostro um trabalho de um colega que vocês conhecem bem, que por acaso, completamente por acaso, está presente hoje aqui, né, que é o nosso caro Pablo Fontoura. O Pablo, no doutoramento, ele fez essencialmente um estudo sobre busca ativa reativa de Plasmodium vivax. Por que esse estudo é particularmente interessante no nosso meio? Porque esse foi o primeiro estudo feito na Amazônia, aliás, o primeiro estudo feito nas Américas, sobre a eficácia de busca ativa reativa e centrado em Plasmodium vivax, que é o parasita mais complicado para controlar atualmente. Por que busca ativa reativa? Vamos pensar no seguinte, antes mesmo de definir o que é busca ativa reativa, vamos pensar no contexto de controle e eliminação da malária nas áreas em que cada um de vocês trabalha. Se eu trabalho num município de 10.000 habitantes, que eu tenho meia dúzia de casos por ano, ou seja, uma transmissão residual de baixo nível, eu não vou fazer arrastão, ou seja, fazer detecção de plasmódio em dezenas de milhares de indivíduos, várias vezes por ano, para detectar 2, 3, 4, 5 casos. Eu preciso focar naquela subpopulação que tem maior risco de estar com malária. E busca ativa reativa é uma das estratégias, não é a única, mas é uma das estratégias que existem para detectar infecções assintomáticas. Basicamente, a ideia que é? Eu tenho, vamos imaginar esse contexto de um município com meia dúzia de casos por ano. Eu tenho alguns poucos casos, uma meia dúzia, que aparecem no serviço de saúde com malária. Eles vão espontaneamente porque têm sintomas. No processo de investigação de caso, eu investigo quais são os indivíduos do entorno desse indivíduo, tanto indivíduos que moram na mesma casa quanto indivíduos que moram na vizinhança. Esse contexto, o conceito de vizinhança não é fácil de definir, precisa ser pensado para diferentes contextos, área urbana, área rural, etc. Mas o fato é que eu vou procurar novos casos, e aí sim fazendo uma busca ativa, no entorno daquele caso que apareceu na minha unidade de saúde. Por quê? Porque a ideia é que nessa área onde houve um caso, eu tenho maior probabilidade de ter casos adicionais. Seja porque esses indivíduos adquiriram a infecção a partir daquele caso índice, ou seja, simplesmente porque aquela é uma área mais receptiva mesmo para a malária. O estudo em particular do Pablo, que foi, como eu lhes disse, o pioneiro de busca ativa reativa no Brasil, foi feito na zona rural do município de Acrelândia, que é um município que fica na fronteira entre o Acre e Rondônia, e muito próximo à Bolívia. E, basicamente, no contexto da zona rural, o que o Pablo fez foi, uma vez identificado o indivíduo com malária, ele colhia amostras de todos os indivíduos da mesma casa, de indivíduos de 5 casas próximas àquela casa do caso índice, num raio de 3 quilômetros, pensando mais ou menos no raio de voo de Anopheles darlingi, que chega até 5 quilômetros. O controle
do Pablo, o que que eram? Indivíduos que moravam mais de 5 quilômetros de distância do caso índice. Qual era o objetivo desse estudo? É saber se, de fato, essa hipótese básica de que, olha, eu vou encontrar mais indivíduo com infecção sintomática ou assintomática perto de quem teve malária do que mais longe, a ideia era testar se essa hipótese estava correta ou não. Basicamente, o que foi encontrado? Que a hipótese estava correta, sim. De fato, na vizinhança dos casos índices, eu tenho uma maior probabilidade de encontrar novos casos de malária, tanto por microscopia quanto por PCR. E o que é interessante é que esse risco maior de encontrar casos de malária ocorre tanto no momento em que o caso índice é detectado, ou seja, eu vou lá, apareceu um caso, eu imediatamente faço a investigação e encontro outros indivíduos com malária no entorno, mas também esse risco está aumentado 30, 60 e mesmo 180 dias depois da detecção do caso índice. Por que isso? Porque há recaídas de Vivax e há provavelmente uma transmissão mesmo local um pouquinho maior naquelas áreas com casos índices. Então, em relação a casos assintomáticos, a minha mensagem, e vocês vão ver depois por que eu estou insistindo em busca ativa reativa, a minha mensagem é essa: precisamos fazer alguma coisa e, muito provavelmente, uma das respostas, não é a única, mas uma das respostas é busca ativa reativa. É o programa incorporar sistematicamente busca ativa reativa de casos, processo de investigação de cada caso diagnosticado de maneira passiva. Bom, então essa seria a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês em relação aos desafios. Bom, a segunda mensagem, creio que também seja consensual em vocês. Todos vocês apreciam a importância das recaídas de malária vírus, né? Nós estamos num contexto em que o país tem tido uma liderança no teste de tafenoquina como um antimalárico capaz de eliminar as formas residuais no fígado. E, nesse contexto, precisamos fazer algo em relação às recaídas e o que podemos fazer e que informações nós temos sobre as recaídas. Eu vou primeiro enfatizar a palavra informação. O que sabemos de recaídas? Bom, do ponto de vista biológico, vocês se lembram que as recaídas se devem ao fato de que nós temos formas dormentes que permanecem no fígado, nos hepatócitos, após a inoculação do parasita na corrente sanguínea. Essas formas dormentes vão acordar meses depois, dando origem às formas sanguíneas que, por sua vez, vão causar novos episódios de malária clínica, certo? Então, do ponto de vista biológico, recaída é isso, mas o grande problema é identificar recaídas num contexto epidemiológico. Quer dizer, como é que eu vou saber que um indivíduo que voltou com malária depois de ter sido tratado por malária vírus e ter recebido a chamada cura radical, ou seja, cloroquina com mais primaquina, como o medicamento principal disponível para a eliminação das formas hepáticas, como é que eu vou saber que esse indivíduo que reaparece no serviço com malária, de fato, tem uma recaída? O que eu queria argumentar com vocês, isso eu acho que do ponto de vista programático é extremamente importante, é que é possível, sim, estimar a contribuição de recaídas para a transmissão de malária, né? O que a gente fez inicialmente, com base nos dados do CIVEP, especificamente nesse caso do Vale do Juruá, mas podia ser de qualquer outra região do Brasil, foi tentar comparar populações de indivíduos tratados de malária vivax que receberam ou não receberam primaquina e comparar as curvas de sobrevida, ou seja, o tempo que esses indivíduos demoraram para ter uma nova malária vivax. Ora, o que isso tem de interessante? Na curva da direita, eu tenho uma situação de indivíduos que não receberam primaquina. Esses indivíduos são quase todos grávidas que não receberam por motivos óbvios. Há uma contraindicação no uso de primaquina em gestantes. E os indivíduos que receberam a primaquina não supervisionada, como é a rotina do tratamento. Vocês veem que as curvas de sobrevida são muito diferentes. Ou seja, eu começo a ter um grande número de novas infecções ou recidivas da malária nos indivíduos que não tomaram primaquina, logo nos meses seguintes, ou seja, a partir do final do primeiro mês pós-tratamento. Ora, comparando essas curvas, comparando a dinâmica
dessas curvas, eu consigo estimar qual é a contribuição relativa de recaídas e novas infecções para a carga de malária viva, que são indivíduos que têm infecções repetidas. E por que eu enfatizo isso? Vamos olhar, por exemplo, para cá, para esse ponto da curva. Vocês estão vendo, espero, o meu apontador. Então, aqui na faixa de 90 dias pós-tratamento, eu tenho em vermelho a parte que corresponde a recaídas e em amarelo a parte que corresponde a novas infecções. Vocês veem que nem toda infecção, nova infecção que o indivíduo tem ao final de 90 dias pós-tratamento é uma recaída. Esses dados são do Vale do Juruá, no Acre, mas se eu olho, por exemplo, para esses dados da Amazônia peruana, que são equivalentes, a única diferença é que eu tenho duas localidades com níveis diferentes de transmissão, à esquerda Cauíde e à direita Lupuna, ambas ali nas proximidades de Iquitos, no Peru, vocês veem que a contribuição de recaídas e novas infecções é muito variável, dependendo dos níveis de transmissão de malária de cada área. O que eu quero dizer com isso? Recaída não é a infecção que reaparece 90 dias depois da infecção primária por Vivax, tá? É uma estimativa muito grosseira, muito variável. A gente tem hoje modos, sem grandes biologias moleculares, etc., de estimar qual é a contribuição de recaídas numa população com base nos dados que a gente tem disponíveis no CIVEP. Tá? Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. A segunda mensagem é o seguinte: se eu tivesse que dizer, olha, qual é a arma mais potente e mais confiável hoje, 2025, para eliminar recaídas, lamento, é a nossa boa e velha primaquina. A questão é que provavelmente a gente está usando uma dose muito baixa de primaquina. Se a gente dobrar a dose de primaquina, ou seja, 2 comprimidos por dia por 14 dias para adultos, a gente elimina muito, muito o risco de recaída. Esse é um trabalho publicado pelo grupo do Alexandre Macedo de Oliveira, com uma contribuição muito importante da Suiane Negreiros, colega ali do Vale do Juá, da Universidade de Cruzeiro do Sul, e várias equipes, inclusive do Ministério da Saúde. Esse eu acho que é o trabalho mais importante que nós temos no contexto brasileiro, publicado sobre recaídas em tempos recentes, foi publicado há 2 anos atrás. Vamos olhar com um pouquinho de calma esses resultados principais desse artigo do grupo do Alexandre Macedo de Oliveira, que, aliás, é um colega brasileiro que está no CDC, em Atlanta, nos Estados Unidos, há muitos anos. Vejam lá que conclusões ele chegou. A probabilidade de ter recaídas do grupo que recebeu primaquina na dose atual que a gente usa equivalentes, tenha sido ou não supervisionada a dose de primaquina. Essa é a primeira informação muito importante. Estou comparando aqui o grupo 2 e o grupo 3. A curva e o grupo, o grupo, aqui eu identifiquei os números errados aqui, olha. Desculpa. O grupo sem supervisão é o 2, com supervisão é o 1. Bom? Então, à direita eu identifiquei errado aqui no gráfico. Mas o que importa é que essas linhas vermelha e azul são linhas de indivíduos que receberam a dose atual de primaquina, que se usa, com e sem supervisão. As curvas são muito parecidas. Em outras palavras, diferentemente do que a gente acha, a taxa de adesão à primaquina não é tão ruim assim. Se eu supervisionar ou não supervisionar, no fundo a eficácia é muito parecida, pelo menos nesse contexto aqui no Vale do Juruá, num estudo que foi feito na época que o Vale do Juruá contribuía com uma parcela muito grande da malária brasileira. Então, essa é a primeira mensagem importante. A segunda mensagem importante é para vocês lembrarem, não está aqui nessa figura, mas vocês lembrarem que a eficácia da tafenoquina na dose atualmente prescrita é exatamente a eficácia da primaquina em dose baixa. E a terceira informação importante aqui é que se eu dobrar a dose de primaquina, eu tenho muito menos recaídas nessa população. Nesse caso, a dose alta de primaquina foi dada com supervisão. A gente não sabe exatamente o que aconteceria sem supervisão, mas a gente pode inferir que
mesmo não tendo uma adesão perfeita, se eu prescrevo primaquina em dose alta por 14 dias, mesmo que o indivíduo não tome os 14 dias, ele provavelmente, quase todos vão superar pelo menos a meta dos 7 dias, que é a dose atual. Então, com isso, a gente tem um medicamento com o qual a gente já está familiarizado, com o qual os pacientes e o próprio serviço já está familiarizado, que é a nossa velha e boa primaquina, com as dificuldades que nós sabemos que a primaquina tem, do ponto de vista de efeitos colaterais e vários pontos de vista, mas um medicamento produzido no Brasil e que a gente tem condições de explorá-lo melhor, dar uma dose adequada que vai eliminar muito o risco de recaída. O terceiro, na minha listinha de grandes desafios, o terceiro talvez já não seja um tema tão conhecido para a maioria dos colegas, que é o problema de que os testes rápidos estão perdendo cada vez mais a eficácia no diagnóstico da malária falciparum. E por que isso? Porque para o diagnóstico de malária falciparum, o pedaço do parasita que é detectado, a proteína do parasita que é detectada é essa tal de HRP2, uma proteína rica em histidina número 2. E o parasita consegue se livrar do gene que codifica essa proteína sem perder sua capacidade de sobreviver. Ou seja, o parasita pode escapar do diagnóstico pelo teste rápido simplesmente porque ele não produz a tal da HRP2. Mas é um parasita perfeitamente viável, capaz de infectar hemácias, capaz de produzir doença. Esse é um problema emergencial em alguns lugares do mundo. Mas o epicentro, ou seja, o lugar onde esse problema é mais sério, fica exatamente no Brasil. Entre o Brasil e o Peru, no Vale do Juruá, a gente tem da ordem de quase 50% dos isolados de Plasmodium falciparum tem deleção de HRP2. A média brasileira, felizmente, é bem mais baixa, da ordem de 10% dos isolados com deleção de HRP2, mas mesmo assim significa o quê? Que 10% dos casos de malária falciparum no Brasil podem estar escapando ao diagnóstico feito por teste rápido. Isso é uma emergência, ou seja, em uma boa parte do Brasil não dá mais para usar teste rápido tradicional, são esses que estão disponíveis hoje no comércio, para o diagnóstico de malária falciparum no Brasil. Diagnóstico de malária vivax por teste rápido, vocês que têm experiência de campo sabem que está muito longe de ser perfeito. Diagnóstico de malária vivax, se há um motivo técnico para isso, a proteína que o teste detecta não é uma proteína muito abundante na circulação do indivíduo infectado por Plasmodium vivax, ou seja, o parasita produz pouco dessa proteína, que é a lactato desidrogenase de Plasmodium vivax. Então, para vivax, infelizmente, os testes rápidos já têm uma sensibilidade muito baixa, muito inferior à gota espessa. Para falciparum, que a sensibilidade era até um pouquinho melhor, está se perdendo a sensibilidade em função da deleção de HRP2. Isso é uma emergência. Os programas de controle e eliminação da malária no Brasil vão ter que enfrentar esse problema. Em muitas áreas, e particularmente no Vale do Juruá, não é mais possível usar testes rápidos para a detecção de malária falciparum. Bom, o próximo ponto que eu queria só mencionar para vocês, e aí é quase como não digo uma provocação, mas um alerta, é a questão do controle vetorial. Vocês vão ter ao longo desse ano colegas muito mais bem equipados em termos intelectuais, de conhecimento e experiência, para falar sobre controle de vetores do que eu. Mas o que eu quero jogar para vocês como desafio do ponto de vista de controle vetorial é o seguinte: o que a OMS nos diz sobre controle vetorial? Basicamente diz que nós temos que usar mosquiteiros e temos que fazer borrifação intradomiciliar com inseticidas de ação residual. É isso que está como a base do controle vetorial, segundo a OMS. Qual é o problema prático que nós temos aqui? Como vocês sabem, os nossos vetores não têm necessariamente hábitos noturnos de picada, o hábito de picada varia muito, e eles não têm necessariamente um comportamento endofágico e endofílico, ou seja, muito frequentemente eles vão se alimentar de sangue fora dos domicílios. Ora,
precisamos urgentemente pensar em alternativas de controle vetorial adequadas para a nossa realidade biológica, a nossa realidade dos vetores que nós temos. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir colegas que entendem muito mais do assunto do que eu, mas eu só queria levantar pelo menos uma ideia, que é algo que também já foi testado, e mais uma vez vemos aqui a carinha do Pablo, junto com a doutora Márcia Castro, nossa colega brasileira da Universidade de Harvard, mas basicamente uma das alternativas que a gente testou num contexto muito específico, e eu quero deixar isso muito claro, quer dizer, não estou preconizando o uso dessa alternativa para qualquer contexto de controle vetorial, mas numa situação muito específica que a gente encontra no Vale do Juruá e que foi motivo das grandes epidemias de malária que houve no começo desse século, no começo dos anos 2000, que é a malária urbana associada à piscicultura, à criação de peixes. Isso é uma coisa que a gente viu muito no Vale do Juruá, mas, como vocês sabem, a piscicultura hoje está absolutamente disseminada na Amazônia, na periferia de Rio Branco, de Porto Velho, de Manaus, por exemplo, a intensa atividade de criação de peixes. Ora, qual é o problema? Esses tanques de criação de peixes viraram criadouros fantásticos para os nossos anofelinos, e o problema é que eles estão nas cidades, ou muito próximos às cidades, ou seja, em áreas densamente povoadas. O que o Pablo recentemente mostrou num trabalho de campo feito lá no Vale do Juruá é que a aplicação periódica de larvicidas diminui drasticamente a densidade larvária nesses tanques de piscicultura. E que essa diminuição da densidade larvária acaba tendo um efeito pequeno, não é um efeito gigantesco, mas um efeito razoável na transmissão de malária. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos a solução perfeita para o controle vetorial no Brasil? Não, mas eu quero apenas citar isso como exemplo de que a gente precisa pensar em alternativas para cada realidade epidemiológica. Não adianta a gente achar que vamos continuar borrifando domicílios na Amazônia. Nós não vamos borrifar domicílios na Amazônia. Há uma taxa de recusa enorme, há uma baixíssima eficácia do processo. E nós temos que pensar em medidas de controle vetorial adequadas aos nossos vetores e às nossas populações. Tá? Em certos contextos, pode ser o uso de larvicidas. Alguns colegas, inclusive, acham que... Opa, teve aqui uma intervenção, mas, enfim, alguns colegas entomologistas acham que valeria a pena, em certos contextos, testar termonebulização ambiental. Eu, pessoalmente, sou um bocado cético a respeito disso, mas é possível que em certas situações faça sentido. O fato é que a gente precisa estudar alternativas. Então, a minha mensagem sobre o desafio relativo ao controle vetorial é essencialmente essa: precisamos de alternativas adequadas à nossa realidade. E, finalmente, e talvez o ponto principal que amarra os 4 pontos anteriores, é o seguinte: nós temos uma estratégia. Um plano de eliminação de uma doença complexa como a malária não pode ser uma lista de desejos. Olha, eu gostaria que isso acontecesse. Não, precisa ser um plano com metas, com métricas, com prazos, com um cronograma muito bem definido e, principalmente, precisa ser um plano de comunicação fácil para os profissionais de saúde que estão na periferia. Ou seja, um plano em que todo mundo envolvido em sua implementação compreenda perfeitamente o que deve fazer. Qual é a base desse plano? Quer dizer, tem que ser a estratégia que acho que a Parro também traduziu, a Organização Pan-Americana, perdão, a Organização Pan-Americana da Saúde também traduziu na estratégia que eles chamam de DTR, né? Diagnóstico, Tratamento e Resposta, que é basicamente uma maneira de organizar tudo isso que a gente falou até agora. Ou seja, eu preciso de um diagnóstico oportuno, no máximo em 48 horas, de cada caso suspeito. As técnicas que eu tenho hoje disponíveis são microscopia e testes rápidos, né? Aqui está a sigla ou a abreviação em inglês, mas isso são os testes rápidos, testes de diagnóstico rápido.
Já vimos que microscopia provavelmente tem até uma sensibilidade razoável, testes rápidos, infelizmente, nem sempre são úteis nesse contexto no Brasil. Uma vez feito o diagnóstico, eu preciso tratar adequadamente esses casos. A boa notícia é que o tratamento radical da malária vivax tem melhorado, quer dizer, essa ideia do uso de doses mais altas de primaquina e, em certos casos específicos, a introdução de tafenoquina pode ser um avanço muito importante. Felizmente, não temos grandes problemas, e esse eu sei que é um tema um pouquinho polêmico, mas nós não temos hoje grandes problemas ainda com resistência de Plasmodium vivax à cloroquina e não temos grandes problemas de resistência de Plasmodium falciparum aos esquemas terapêuticos, aos ACTs utilizados atualmente. Então, do ponto de vista de eliminação das formas sanguíneas, nós estamos bem, a nossa dificuldade tem sido a eliminação das formas hepáticas, o tratamento radical da malária vivax, mas também temos progresso na área. Finalmente, no que consiste a resposta? Eu diagnostiquei, tratei um caso, o que eu tenho que fazer além disso? Eu tenho que buscar casos adicionais, busca ativa e reativa, e não basta apenas dizer que isso tem que ser feito, o programa tem que definir muito bem como isso vai ser feito, quer dizer, por exemplo, um caso diagnosticado na cidade, quantos vizinhos eu tenho que visitar, em quantos vizinhos eu tenho que detectar, buscar a detecção de plasmódios. Isso precisa ser definido no plano, muito claramente. Na zona rural, qual é o raio aproximado em que eu vou investigar? Em São Paulo, por exemplo, na época da eliminação da malária em São Paulo, era 5 quilômetros. Zona rural, 5 quilômetros. Num raio de 5 quilômetros, todo mundo tinha um exame de gota espessa feito uma vez detectado um caso, para eventualmente tratar indivíduos com infecção sintomática que, se não fosse usada essa estratégia, deixariam de ser detectados. E, finalmente, como eu mencionei para vocês, controle vetorial. Quer dizer, o que nós vamos fazer de controle vetorial? Assim, nós vamos continuar tentando, contra a vontade da população, entrar na casa das pessoas e borrifar as suas paredes com piretroides? Isso faz sentido? Nós vamos usar mosquiteiros impregnados com inseticidas? Acho que sim, vamos. A minha opinião pessoal é que devemos usar, mas sabendo claramente que a eficácia deles não chega nem de longe à eficácia que se observa na África, onde os vetores são essencialmente vetores de hábitos noturnos. Tá? Então, que mais de atividade de controle vetorial nós vamos fazer nesse componente de resposta a cada caso detectado? Isso o plano de eliminação de malária precisa definir muito claramente. E antes de passar para os próximos slides finais, eu queria mencionar mais uma coisa de tratamento. Tratamento de malária no Brasil é prescrito pelo profissional de saúde na periferia do sistema, quase sempre longe do ambiente hospitalar. A mensagem relativa ao tratamento tem que ser uma mensagem simples e objetiva. Nós não podemos complicar os esquemas terapêuticos, isso é uma loucura. Você coloca nas mãos do profissional de nível médio, que de fato faz o tratamento na periferia e salva as vidas, uma complexidade absolutamente desnecessária. Se eu tiver um esquema terapêutico complexo, com muitas setas, olha, pode ser isso, pode ser aquilo. E eu estou fazendo essa introdução porque eu vou mencionar algumas coisas agora que eu chamaria de questões menos prementes e que às vezes causam uma certa confusão nos programas de controle. A gente tem que lembrar que a gente está, eu não gosto de analogias militares, mas a gente está numa guerra contra a malária. Veja, e numa guerra a mensagem é clara, a mensagem para o exército tem que ser clara, olha, é isso, nós vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo, e nós não podemos ter mensagens dúbias. E uma das mensagens dúbias diz respeito à resistência de Plasmodium vivax à cloroquina. Existe resistência de Plasmodium vivax à cloroquina? Existe, no mundo inteiro, mas principalmente na Oceania e no Sudeste Asiático. Muito pouco no Brasil, um pouquinho mais em outras regiões das Américas, está mais bem documentado no Peru, por exemplo, mas muito pouco, felizmente, ainda no Brasil. É um tema que precisa ser monitorado, mas ainda não estamos numa situação em que nós temos que substituir a cloroquina por outro medicamento com ação esquizoticida no tratamento da malária vivax. Essa é uma mensagem extremamente importante.
Se nós complicarmos o tratamento da malária viva, dizendo, olha, se esse indivíduo reaparecer e precisa dar um ACT, precisa dar outro medicamento, eu complico a vida de quem de fato faz o tratamento, porque muitas vezes a gente está decidindo o tratamento que vai ser aplicado lá na comunidade rural, distante e tal, para uma pessoa que não vai ter sequer meios de se comunicar com um centro de referência para tirar uma dúvida. Tal. Não, a mensagem tem que ser clara. Malária viva, podemos sim, devemos tratar com cloroquina. Nós não temos evidência de resistência à cloroquina na malária viva suficiente para trocar o tratamento. Nós não temos evidência nem de estudos in vivo, nem de estudos in vitro, ou seja, testes de resistência às drogas. Os testes de resistência em malária viva são testes ainda não completamente padronizados, com uma série de dificuldades. A gente, no laboratório na USP, investiu bastante nesse ponto. Procuramos aprimorar um pouquinho esses testes e identificar as dificuldades, mas, infelizmente, ainda não temos no Brasil uma rede de laboratórios em condições de fazer testes de resistência de malária, de Plasmodium vivax a diferentes antimalários. Mas o que dá para dizer com os dados existentes é que temos que manter, sim, a vigilância. Essa é a primeira mensagem. A segunda, graças à vigilância que já foi feita até o momento, nós podemos dizer que nós não temos uma crise de resistência à cloroquina em Plasmodium vivax. Felizmente, nós também não temos uma crise de resistência de Plasmodium falciparum aos derivados da artemisinina atualmente no Brasil. Nós temos uma boa eficácia tanto com artesunato mefloquina quanto com artemétrino mefantrina. Temos que manter a vigilância, essa mensagem também, novamente, muito importante. Veja, na África, 5 anos atrás, não havia resistência documentada, hoje há. Então, nós temos que manter a vigilância, o Ministério tem que manter a vigilância da resposta terapêutica aos esquemas atualmente utilizados para o tratamento da malária no Brasil, tanto para a malária vivax quanto falciparum. Mas, felizmente, a notícia até o momento é boa, nós não temos evidência de resistência. E o último ponto que eu queria levantar com vocês, para dar tempo para a gente ter uma conversa e aprender um pouquinho com a experiência de cada um de vocês, a experiência prática de campo, diz respeito ao diagnóstico ultrassensível. O que eu chamo de diagnóstico ultrassensível? Principalmente diagnóstico molecular de malária. Quer dizer, a gente sabe que a microscopia é muito boa, mas não é perfeita. A gente sabe que os testes rápidos estão falhando cada vez mais, principalmente para falciparum. E aí, qual é o papel do PCR no controle e na eliminação da malária no Brasil? Quer dizer, lembrando que o PCR é a principal técnica molecular de diagnóstico, não é a única. Vocês vão ter especialistas muito bons falando sobre esse tema em palestras, nas próximas palestras. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês? Será que a gente precisa de um teste ultrassensível hoje no campo para eliminar a malária? E qual seria a lógica disso? Porque a gente sabe que com a microscopia a gente está detectando uma pontinha do iceberg. A minha resposta provisória para vocês, com base naquele mesmo estudo que eu mencionei para vocês, de comunidades do Brasil e da Amazônia peruana, é que, por enquanto, provavelmente, a gente não precisa de um teste extremamente sensível para conseguir eliminar a malária. Por quê? Porque a nossa microscopia tem uma sensibilidade bastante razoável. A gente consegue detectar da ordem de 100 parasitas por milímetro cúbico de sangue. Ou seja, a gente consegue detectar parasitemias que ainda infectam muito pouco mosquitos. Ou seja, aquele indivíduo que tem uma parasitemia que deixa de ser detectada pela microscopia provavelmente contribui pouco com a transmissão de malária na comunidade. Os dados que eu estou mostrando aqui rapidamente para vocês dizem respeito à malária vivax, e em cada uma dessas 4 comunidades que eu mencionei para vocês, os nossos cálculos é que no máximo 28% dos episódios de infecção de mosquitos se devem tem como fonte indivíduos portadores de infecção subbatente, ou seja, infecção que deixa de ser diagnosticada pela microscopia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve esquecer as técnicas de alta sensibilidade de diagnóstico molecular de modo algum. O Brasil fez um esforço muito importante de estabelecer centros, tanto na Amazônia quanto fora da Amazônia, plenamente capacitados para o diagnóstico molecular da malária. É graças a esse trabalho
predominantemente de pesquisa, de investigação, que a gente pode afirmar qual é o papel das infecções subpatentes na transmissão. Ou seja, é absolutamente importante que o Brasil tenha, sim, laboratórios em pontos críticos do país capacitados a fazer o diagnóstico molecular. E hoje, felizmente, o Brasil tem. Mas isso não significa que esse diagnóstico molecular tem que estar disponível na periferia do sistema, que o Ministério da Saúde tem que direcionar recursos vultosos no treinamento, na aquisição de insumos, etc., para disseminar o diagnóstico molecular em todo o país. Não, ele vai continuar sendo extremamente útil para elucidar certos casos específicos nos laboratórios de referência credenciados pelo Ministério. Não necessariamente é uma ferramenta imprescindível para eliminar a malária no país. Então, essa é a mensagem. Eu quero ser cuidadoso para não dar a impressão de que não serve para nada, esquece. Não, serve para muita coisa. O diagnóstico molecular serve para muita coisa, mas não é a nossa desculpa para não ter conseguido eliminar a malária. A gente consegue eliminar a malária mesmo sem ter um diagnóstico ultrassensível. Essa é a mensagem principal agora. Para concluir, eu quero agradecer a vários membros do laboratório em São Paulo, da Universidade de São Paulo, que vem contribuindo para a obtenção desses resultados que eu mostrei para vocês, como exemplos, lembrando que nenhum deles é resposta definitiva a nenhum dos problemas que eu levantei, mas fornece algumas pistas para onde a gente pode, talvez deva se direcionar no passado. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos, pela honra de abrir essa série de seminários que leva o nome do professor Tawil, e fico à disposição de todos vocês, para as suas perguntas, comentários, críticas, protestos. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo Urbano. Ótima apresentação. Acho que começamos com o pé direito, viu? Nossos webinários desse ano. Então, eu vou dar uma geralzona, depois vou passar a palavra para o professor Tawil para ele fazer um comentário, né? E o Pablo também depois vai querer falar um pouquinho. Aí eu vou abrir algumas perguntas para o senhor, para a gente discutir, tá? Muito bom, achei muito didática a apresentação, né? Colocando ali pontos importantes, né? Sobre os assintomáticos. A gente sabe que, principalmente, a gente tem observado em municípios que você começa a controlar, fica próximo da eliminação e depois aumenta, ou seja, muitas vezes você não capta os assintomáticos, ou seja, a busca ativa é fundamental, você tem que ter estratégias, né, para achar esses assintomáticos também, que é um grande desafio. Com relação às recaídas, né, é interessante, né, o dado que o senhor cita aqui, 12% dos indivíduos tratados com cloroquina e primaquina têm recaídas em menos de um ano. Então, assim, as recaídas realmente sempre esse problema. Eu tenho ido a muitos municípios, né, que a gente considera prioritários, onde a gente tem, principalmente nesse momento do ano passado, fazendo a implementação da tafenoquina, e junto com a tafenoquina e o teste G6PD, a gente também faz um curso de tirar dúvidas, né, sobre malária, tipo de tratamento, e essa questão das recaídas é algo que é recorrente, são dúvidas que os colegas têm na ponta. Com relação à deleção do teste do HRP2, vai ter uma pergunta depois que eu vou fazer. Interessante isso que você colocou, professor. A parte de controle vetorial é algo que realmente, nesse quase um ano que eu estou no programa da malária, a gente está tentando dar um gás, né, na parte de controle vetorial e desenvolver a vigilância entomológica. A gente é difícil você fazer vigilância entomológica, né? Conseguir dados, transformar esses dados em informações para subsidiar tomadas de decisão. Então é um desafio. A gente tem fortalecido o vetores malária, né? Enfim, a gente espera que esse ano a gente comece a ter mais dados, informações sobre a parte de entomologia e transforme mesmo uma vigilância entomológica. Comece a trabalhar com os dados dos casos, né, de forma que possa nortear na tomada de decisão dos gestores, dos colegas lá na ponta. A estratégia, né, que eu acho fantástica, essa parte do DTRI, ou seja, tem que diagnosticar de forma oportuna, que é um grande desafio.
né, tratar rapidamente também adequadamente A nossa aqui do Ministério está um pouco discutir Voltou. internamente um protocolo, né, de diagnóstico e tratamento de forma estratégica, onde a gente consiga deixar mais claro para quem está lá na ponta, para conseguir cada vez mais achar novos casos. A parte de resistência também é algo que a gente tem que estar no nosso radar, e o diagnóstico ultrassensível, né? O senhor cita aí a parte de biologia molecular, ou seja, a gente está trabalhando para isso realmente, a cabeça bem aberta. Eu queria pedir um comentário do professor Pedro Tawil. Professor, se o senhor tem algum comentário, alguma pergunta a fazer, professor Tawil? Tá. Olha, eu achei excelente a apresentação do Marcelo, viu? Muito boa e levantou pontos que às vezes a gente não tem dado Professor atenção. Pedro Tawil? Sei, estou ouvindo. Está ouvindo eu falar? Estamos ouvindo, sim. Estamos Tá A ouvindo? gente ouvindo. está Tá ouvindo, ouvindo. A Alex? gente está ouvindo. Tá. Professor, tudo E- bom? Tudo Eu acho bem, que ô Marcelo, tudo bem. É, Então, se o senhor quiser fazer algum comentário, O por Alex, é Sim. você que não está escutando. Tá. Eu considero, então, excelente a apresentação pelos aspectos, inclusive, inovadores que ele abordou no controle da malária. Eu gostaria realmente de que na estrutura de controle a gente tivesse nos municípios, ou melhor, nas localidades dos municípios com transmissão, além do uso de mosquiteiros impregnados, eu acho que nós, por causa do que o próprio doutor Marcelo colocou, que a transmissão, a picada do mosquito, não é somente no final da tarde, durante a noite, mas também pode ocorrer durante o dia. Eu acho que o uso de duas coisas, o mosquiteiro impregnado e o uso de repelente durante o dia, nessas áreas, nessas localidades com transmissão de alguns dos municípios onde são registrados a transmissão da malária. E eu queria também chamar atenção para que as pessoas levassem muito a sério de que é possível inicialmente eliminar o falcíparo, porque o falcíparo ele produz tardiamente as formas infectantes para o mosquito, e se houver tratamento oportuno dos casos, isto é, no início da infecção, a gente consegue evitar que eles infectem mosquitos e mantenham a transmissão no local. Eu falo isso porque a minha preocupação atual é o aparecimento de resistência aos derivados da artemisinina, e aí nós não temos outra arma disponível no momento. Bom, isso eu acho um aspecto muito importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é dessa proposta do doutor Marcelo dos 5 quilômetros, que é o entorno de um foco. Nós tivemos uma grande experiência de eliminação de Plasmodium vivax em Santa Catarina, onde a transmissão era extra, extra, uma transmissão extradomiciliar. E o tratamento e a atividade de controle vetorial foi muito importante, e a busca ativa de casos num determinado raio fez com que se eliminasse a transmissão do Plasmodium vivax em Santa Catarina. Então, essa é uma coisa que é possível fazer. E eu chamo a atenção, então, para essas duas coisas que o doutor Marcelo colocou e que me parece muito importante. Oi, professor. Minha internet aqui paralisou, voltei. Perfeito. Desculpa. Acho que é o meu computador aqui no Ministério que está. Mas eu não ouvi o resto do professor Tawil. Professor Marcelo, o senhor chegou a comentar alguma coisa? Sim. Não, eu ia comentar agora. Bom, mais uma vez agradecer. Então, eu tenho que dizer que toda vez que eu estou falando e vejo o professor Tawil na plateia, eu fico profundamente embaraçado, porque eu sinto que é uma inversão. O professor Tawil que tinha que estar aqui e não o contrário. Eu já tive a oportunidade em dizer isso uma vez
Há muitos anos atrás, não sei se o professor Tawil lembra, que a gente estava fazendo um doutoramento e a professora Vanise Macedo me chamou para dar uma aula. Eu vejo lá É. uma tudo malária, ele está lá na plateia, o professor Tawil, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa profundamente errada aqui. É o professor Tawil que tem a nos ensinar em contrário. E, aliás, eu queria dizer, e aí, respondendo, inclusive, as questões que foram colocadas no chat, é que o mesmo que eu estou dizendo em relação ao professor Tawil diz respeito também aos colegas que trabalham no campo. Quer dizer, os colegas que trabalham no campo, a gente tem que sempre lembrar isso. Eles estão vendo coisas que nós, muitas vezes, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, não estamos vendo. Eu vou muito à Amazônia, mas não moro na Amazônia, objetivamente. E por isso eu queria só aproveitar e responder alguns tópicos levantados pelos colegas, que eu imagino a Marcelo, maioria ligados ao programa. Digo, Marcelo, desculpa, mas eu queria fazer uma colocação antes sobre pois um não. ponto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente que tem no chat e como tem muita gente do serviço, acho que até é um ponto interessante para a gente discutir, se você me permite. Desculpa a falta de educação de te interromper. Eu acho assim, ex-aluno, você me ensinou que a gente ter diferentes opiniões, né, principalmente na academia, isso é muito importante até para a evolução do que a gente está trabalhando. E aí eu discordo de você em relação aos testes rápidos, né? Eu acho que eu tive essa oportunidade de estar há 4 anos aqui no Ministério. Hoje o Ministério vem preconizando um uso não indiscriminado, mas um aumento do uso da testagem rápida. E eu acho que há uma diferença, né, de você olhar isso em house, né, a sensibilidade e especificidade, obviamente, no campo, com o valor preditivo desses testes. Hoje a gente utiliza um teste, né, um PF-PV, né, da Bioline, que tem uma sensibilidade e especificidade relativamente muito próxima à lâmina, né, isso, alguns estudos mostram isso, né, e eu enfatizo isso porque eu acho que tem muita gente de serviço, até para não ter uma confusão, né, eu acredito que há uma melhora desse teste rápido, e os estudos que mostram essa deleção, que é um grande problema, isso a gente não nega, inclusive a gente está atrás, né, Alex, de apoiar pesquisas nesse sentido, é algo que a gente precisa conhecer, eles são fragmentados. Eles são fragmentados e eu acredito que não representativo para uma Amazônia muito heterogênea, porque se você pensar numa lógica do serviço, é meio lógico hoje a gota espessa na maioria das áreas que nós temos, que são um grande gargalo de malária. Né? Então, assim, o uso do teste rápido no próprio serviço, isso não é eu que estou falando, o próprio serviço responde isso, né? Ele tem uma significância muito alta, né? Mesmo eu sabendo que existe aquele iceberg que também, para a lâmina, é muito próximo do teste rápido, a gente precisa evoluir, obviamente, e a gente vem discutindo isso, mas, assim, na minha opinião, né, de ter estudado um pouco e de estar trabalhando com isso, e também acho que discutindo com o programa, né, o uso do teste rápido ele é uma ferramenta super útil, né, que a gente vem disseminando, que a gente vem apoiando no sentido de também esclarecer isso. Olha, há uma limitação com uma gota espessa, mas nesse momento, nesses cenários que nós temos, principalmente de alta transmissão, de locais que a gente consegue chegar mês a mês, né, de locais que a gente sabe que houve uma perda da vigilância, é muitas vezes ilógico você pensar numa rotina de gota espessa. Eu te digo isso porque a gente sabe, não é novidade, que hoje infelizmente o serviço decaiu muito, né? Isso por N fatores, né? A gente sabe que a gente vem batalhando para rediscutir a malária, né? Na própria Amazônia, né? A gente sabe que a malária deixou de ser prioridade, né? Em muitos municípios da própria Amazônia. Então, na minha opinião, com o que a gente tem hoje, com os gargalos também do teste rápido, que é muito parecido com o da lâmina de gota espessa, ele é uma ferramenta hoje, na minha opinião, de muito mais útil no sentido do dia a dia da rotina do que a lâmina de gota espessa, pensando nesse cenário. Essa é uma opinião minha e também que eu discuto com os colegas do programa, alguém fica à vontade para também colocar, mas eu acho que esses estudos de HRP2, deleção de HRP2, obviamente no HRP3, né, são muito fragmentados e a gente precisa de mais estudos para ter evidência, por exemplo, para não se utilizar uma estratégia tão boa como a gente vê na ponta hoje. Era isso o meu comentário. Assim. Obrigado, Pablo. Deixa o professor Marcelo. Professor Marcelo, se eu quer fazer algum comentário. Vou começar pelo comentário do Pablo. Eu acho que foi legal, Pablo, que você dá uma oportunidade para eu esclarecer talvez um pouquinho melhor. Quer dizer, você tem absolutamente toda a razão.
os dados que existem hoje de direção da HRP2 são fragmentados, sim, do ponto de vista geográfico. E se eu fosse resumir a evidência publicada hoje, que, repetindo, é pouca, mas se fosse resumir, eu diria o seguinte: no Vale do Juruá, não dá para usar. Lamento, não dá para usar. Na região, por exemplo, da fronteira com a Guiana Francesa, dá para usar perfeitamente. Tem muito pouca deleção da HRP2. Na Amazônia Oriental, como um todo, tem muito pouca deleção. Na Amazônia Ocidental, tirando o Vale do Juruá, há poucos estudos. A Gisele, do Evandro Chagas, fez alguns estudos importantes também. Infelizmente, na maior parte dos lugares, a prevalência é bem mais baixa. O que eu queria enfatizar é o seguinte: nós temos duas situações relativas ao teste rápido completamente diferentes. Uma é a sensibilidade normal do teste rápido é baixa, é igual da gota espessa. Até aí tudo bem, porque eu poderia argumentar, olha, pelo menos aqueles casos com parasitemia maior, eu estou detectando. Se eu estou no meio do mato, não tenho dúvida, o teste rápido é muito melhor do que nada. Isso acabou. Qual é o meu receio em relação a áreas como o Vale do Juruá? Assim, quase 50% dos isolados de falcíparo com direção de HRP2. É que o indivíduo vai à unidade de saúde, faz o exame, sai com teste negativo, esse indivíduo, isso pode ser um fator de atraso do tratamento da malária falcípara. Felizmente, a gente não tem tido gravidade. Mas se você olhar as curvas de queda de incidência de malária falcípara no Vale do Juruá, você vai ficar assustado. Porque Vivax despencou. Justamente como o professor Tauil muito bem levantou, Vivax, que é o mais difícil de controlar, despencou. E falciparum chegou a um platô. Felizmente, lá embaixo, mas não está caindo mais. Não estou dizendo que seja o único fator, mas algo está acontecendo em relação à falcíparo. Não é resistência a drogas, a gente sabe que não é. Certamente um dos fatores são infecções assintomáticas, mas pode estar havendo também transmissão de falcíparo alimentada por casos que deixam de ser diagnosticados, onde o teste rápido vem sendo usado como uma única ferramenta diagnóstica. Se eu tenho, como a situação de Manso Lima, por exemplo, hoje, Manso Lima tem 2 postos de saúde que têm teste rápido, os demais têm microscopia. Obviamente, o indivíduo faz um teste da negativa, ele pode ir ao posto de saúde vizinho, ou BS vizinho, e fazer microscopia. Está resolvido. A minha preocupação é naquela localidade distante, em que o agente comunitário de saúde ou o agente de endemias só tem à disposição um teste rápido. E vai dar uma certa segurança para o paciente. Olha, fique tranquilo, não é nada, não é malária. Isso ele pode ter uma malária falcípara. E aí não é baixa parasitemia, é qualquer parasitemia. Porque com a direção de HRP2 não detecta, ponto final. Né? Detecta o gênero, quer dizer, na melhor das hipóteses, esse indivíduo pode ser tratado como se fosse malária viva, se na verdade ele tem malária falcípara. Tá? Então, eu concordo plenamente, é um tema que precisa ser estudado, é extremamente heterogêneo. Eu não tenho dúvida que em comunidades indígenas da Amazônia Oriental tem que continuar sendo usado, não tenho dúvida que na fronteira com a Guiana Francesa tem que continuar a ser usado. Tem quase todos os contextos, sim, mas há alguns em que é exatamente o contrário, que usar hoje é um risco real para o serviço. Pode colocar décadas de trabalho em risco. Agora, muito rapidamente, 2 temas que o pessoal levantou no chat, né? Um deles é a questão da busca ativa reativa, se há uma normatização. A Organização Pan-Americana da Saúde tem trabalhado bastante nisso, tem preconizado ativamente busca ativa reativa na América Central, por exemplo. Então, tem documentos, tem profissionais técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde muito envolvidos na questão da busca ativa e reativa em diferentes contextos epidemiológicos. Tá? Eu acho que temos elementos hoje de experiência das Américas para tentar delimitar qual é a área, se vamos manter os 5 quilômetros, 3 quilômetros, na área urbana, quantas casas temos que visitar. Isso não está normatizado. Então, em Manso Lima, por exemplo, tem sido a prática visitar o domicílio onde tem o caso índice, eventualmente um vizinho ou 2, mas não é uma coisa muito bem sistematizada. E para efeitos de um programa de eliminação, precisa sistematizar. Você tem uma mensagem clara, o profissional da ponta, olha, tem que visitar tantas casas no entorno X, etc, etc.
E última palavra sobre um último comentário sobre a história da cloroquina, tentar dar a mesma dose total de cloroquina em menor número de dias. Sim, existe muita pesquisa sobre isso. O problema é que para aumentar a dose de cloroquina ainda mais, além dos 2 comprimidos por dia, aí eu preciso de teste para deficiência de G6PD. Mas que é possível dar, por exemplo, 4 comprimidos por dia e abreviar o tratamento, é possível. Há estudos feitos, não ainda no Brasil, mas fora do Brasil, sugerindo que é. Só que aí com teste de atividade de G6PD, tá? Então, temos um arsenal de alternativas, digamos assim, para o controle de recaídas muito bom. E à medida que o Ministério vai implementando a testagem de atividade de G6PD, a gente fica com um leque de alternativas disponíveis. Quer dizer, não é, deixar claro, não é só a tafenoquina. Se fosse paciente, eu diria o seguinte: se eu estou em Manaus, em Porto Velho e tal, claro que eu queria tomar a tafenoquina. Eu vou lá fazer um teste de atividade de G6PD laboratorial, validado. Se eu tiver qualquer problema, eu estou numa grande cidade com boa assistência médica, eu não tenho dúvida. Agora, se eu estou no meio da Amazônia e estou lá com uma maquininha que eu não sei se está calibrada, estou lá com um reagente que eu não sei se resistiu às condições climáticas a que aquele material foi submetido, eu tenho sérias dúvidas. Vocês todos têm experiência de campo. Vocês sabem, por exemplo, vocês já usaram o hemoglobinômetro portátil, o Hemokill, que é exatamente o mesmo princípio que a maquininha usa para calcular a hemoglobina e aí calcular a atividade de E6PD. O Hemokill, as cuvetinhas do Hemokill não aguentam as condições da Amazônia. Elas vencem muito antes do prazo oficial de vencimento. Então, depende muito de onde a gente está, depende muito das condições que a gente está para definir qual é a melhor estratégia de recaídas. Mas, enfim, são essas respostas que eu espero ter dado aos colegas que colocaram questões no chat e fico à disposição para mais comentários. Professor, teve um comentário aqui que eu achei interessante, falando sobre mudanças climáticas, né? Falando do aumento de casos de dengue. A gente tem, nesses últimos meses, tentado desenvolver essa parte das mudanças climáticas, né? Que a gente sabe que está aumentando a temperatura, a média de temperatura, chove muito, muita seca, é tudo extremo, né? Faz calor demais, faz frio demais, e a gente tem conversado aqui, né, Pablo? E aí, o que a gente está fazendo? E uma coisa que é um comichão em mim é essa parte. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais na malária. E tem artigos, tem papers que vêm falando disso. A doutora Márcia Castro mesmo trabalha muito com isso, com outros colegas. A gente quer ver se a gente começa a trabalhar mais com a parte de desmatamento, né, essas alterações climáticas, até para a gente começar a dar resposta para o serviço. Né? Eu noto que a gente não trabalha muito com a abordagem One Health, mesmo a gente não tendo aquele cunho zoonótico, né? Tem ali lá na Mata Atlântica, mas enfim, eu acho que é algo que é importante a gente começar a trazer mais para o programa da malária, para a gente ter novos norteadores. O que você acha disso? Olha, concordo plenamente, Alex, é isso mesmo. A gente que vai haver efeitos desses extremos climáticos na transmissão de malária, que já há efeitos, não há dúvida. A gente vê isso muito na África, regiões elevadas, temperaturas normalmente baixas, que não tinham malária, passaram a ter. Isso é muito comum na Tanzânia, no Quênia, por exemplo. Certamente a gente tem na Amazônia. Infelizmente, a gente tem, no âmbito do Ministério da Saúde, relativamente pouco a fazer em termos de controle, quer dizer, como é que a gente vai intervir da área de saúde, como é que vamos intervir nessas dinâmicas que são muito mais amplas, que envolvem aspectos econômicos, etc. Mas, sem dúvida, é um problema importante. Desmatamento, só para citar um exemplo, já que o Alex mencionou a Márcia, a gente concluiu recentemente um estudo conjunto tentando entender a situação dos Yanomami, né? É absolutamente clara a associação entre área desmatada e transmissão de malária. E aí, no caso dos Yanomami, desmatada para garimpo. É uma situação realmente específica. Então, há estudos para isso. Talvez o que a gente possa fazer agora no âmbito do Ministério é estar atento às regiões em que essas dinâmicas estão mais aceleradas, né? O arco do desmatamento, as áreas de garimpo,
para o Ministério proativamente desenvolver políticas emergenciais para essas áreas onde as coisas explodem, né? Quer dizer, algumas áreas indígenas, algumas áreas de assentamento, etc. Maravilha, professor. Pablo, você tem alguma colocação a mais aí? Não, Alex, Eu achei interessante, assim, professor Marcelo, a gente tem discutido nesses últimos meses aqui também essa questão, e a gente espera seu apoio, né, sua ajuda, com as abordagens, né, diagnóstico, tratamento. A gente tem muita dúvida, por exemplo, nesse ano que passou, como eu tive em muitos lugares aí, a gente nota que tem aumentado a demanda pelo uso do teste rápido. Então, assim, a gente tem preconizado isso, mas é bom essa sua pontuação para que a gente, né, o Brasil é um continente, né? Então, dependendo da área, você tem abordagens e abordagens a serem feitas, né? A gente tem discutido, né, Pablo, aqui novas ferramentas. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com a questão do teste sorológico, ou seja, eu acho que a gente está caminhando para esse cenário, né, de abordagens estratégicas, ferramentas adequadas, e eu acho muito interessante como a gente classifica de forma didática as áreas especiais aqui. Ou seja, nas próprias áreas especiais da gente, que a gente coloca rural, por exemplo, né? Então é aquele rural que você chega de caminhonete e o ribeirinho é um rural na nossa classificação, e você chega numa voadeira. Enfim, né? Nessas áreas mais longínquas, mais de dificuldade de acesso, é muito interessante a utilização do teste rápido. Mas, assim, eu acho que a gente tem que caminhar para um equilíbrio, né? Com novas técnicas, ou seja, de forma que a gente consiga montar uma espécie de um protocolo para quem está lá na ponta, ele lê esse protocolo e seja, que é um desafio ser claro, né? Para que a gente capte cada vez mais casos, e é o que você falou, diagnóstico oportuno e tratamento adequado. Professor Mauro Tada, o senhor quer bem comentar? rápido. Sim, então, eu tenho várias coisas que discordo, mas eu acho que isso está dentro da razoabilidade. Marcelo foi fantástico, ele definiu muitas coisas que eu defendo também. Só estava querendo entrar no mérito, quando a gente fala em eliminação, a gente tem uma visão totalmente diferente daquela que nós estávamos vendo como controle. Então, o que nós estamos tendo vários problemas é que nós temos vários locais com surtos e você tem que controlar. Você não está pensando em eliminar, você está pensando em controlar. E na eliminação, quando você está com residual, quando você vai atrás, você não está atrás de melhor diagnóstico, digamos. Você não está atrás de operacionalidade. Você está atrás de eficácia, tanto de tratamento quanto do diagnóstico. Então, se o tratamento com a primaquina seja mais eficaz do que a tafenoquina, é a primaquina que nós usaremos. Ele não é operacional, mas ele é mais importante no caso de eliminação. Então, se nós formos avaliar várias coisas que foram faladas, a gente vai cair em vários problemas, tá? Primeiro porque as infraestruturas municipais não nos dão essa capacidade de desenvolver aquilo que nós achamos que seria o ideal. Então, recursos humanos, etc., tudo isso aí, todas as prefeituras falam desses problemas. Quando a gente está falando de pesquisa, a gente, lógico, a gente utiliza uma estrutura. E mesmo na pesquisa já é uma intervenção, né? Então, já está intervindo na área. Então, o resultado daquilo é bem diferente quando a prefeitura ou quando as pessoas entram em campo. Então, dentro dessas situações de visão, eu sempre fui favorável de que a primeira fase, dentro desses planos, a gente tem que estudar cada perfil epidemiológico. Está dentro do relatório que a gente fez na reunião, só tem 2 linhas lá, dizendo o seguinte: estudar bem os perfis epidemiológicos e depois, em cada área dessas localidades, se atuar de forma diferenciada. Isso é fantástico. Tem lugares que o mosquiteiro impregnado vai dar um resultado fantástico, mas também tem lugares que ele é absolutamente não eficaz em nada. Então, essas são as razões em que a gente também vê que existem criadouros artificiais, esses que são feitos de forma. Ou seja, você elimina o criadouro artificial, às vezes você elimina o problema da malária local. Então, essas coisinhas é que tem que ser vista e tem que ser investida. É um dinheiro que se gasta, mas se gasta de forma bastante objetiva. Então, é isso que eu acho que devemos fazer. E o segundo momento, utilizar as armas que nós temos
em todas as áreas que vão ser avaliadas e que tenham um perfil semelhante, e usar estratégias semelhantes nessas áreas. Então, quando a gente falou e a gente dividiu em várias situações de perfis, por exemplo, garimpo, invasões, malária de fronteira, etc., aí eu percebi uma coisa interessante. Quando nós entrarmos para eliminar a malária, sem sombra de dúvida, o maior problema que nós temos dentro do nosso território fica ao norte, fica na divisa, vai ficar na região de Roraima. Então, quando a gente conseguir eliminar, ou melhor, avançar a eliminação, nós vamos deixar como nós fizemos na erradicação. Tiramos do Nordeste, do Sudeste, empurramos para a Amazônia. Quando nós fizermos essa da eliminação, nós vamos empurrar para Roraima, para aquela região, porque é a mais difícil, que eu acho, para a gente conseguir eliminar. Então, se nós colocarmos isso, é importante usar a eliminação como um fator preponderante. E depois sabemos que o residual vai permanecer naquela região. E aí, então, a gente vai ter que trabalhar com outros mecanismos. Então, é muita coisa. Talvez a gente fique 4, 5 dias discutindo, porque realmente é fantástico. E é gostoso discutir isso. Eu acho fantástico isso. Então, só estava dizendo para vocês, ó, o Marcelo tem razão em todas as coisas que ele disse. Viu? A gente fica pegando em teste, jogando muito em teste, depois a gente percebe que a coisa boa ainda continua sendo o furinho no dedo. O furinho no dedo é fantástico. Se a gente usar a inteligência artificial agora para várias coisas na malária, nós vamos cortar pelo menos 50%, 60% do nosso trabalho manual dentro do sistema. Eu acho que está na hora de a gente começar a trabalhar nisso. Então, eu estou só analisando, porque eu fico muito preocupado, porque nós temos questões políticas locais, econômicas, sociais, e que a gente não está observando muito bem agora. Então, a Amazônia é um país, enorme, e a gente tem que trabalhar nela de maneira diferenciada, em cada perfil epidemiológico que a gente observar. Bom, desculpa quando eu estou falando muito rápido, é porque eu tenho um problema, às vezes, de respiratório, então eu tenho que respirar e falar, então é meio difícil. Bom, a única coisa que eu queria ver com vocês é, se nós pudermos fazer nessa primeira fase, tanto o Ministério como os planos estaduais e os planos municipais, avaliarmos cada perfil, e aí depois fizermos uma reunião, e movimentarmos, por exemplo, o perfil de garimpo, porque o perfil de garimpo são várias maneiras. Viu? Tem garimpo de rio, tem garimpo de áreas secas, tem garimpo de casterita. Eu só estava falando que em cada momento, em cada lugar, a gente tem, por exemplo, vamos falar só sobre garimpo, então a gente tem que falar como é que são os perfis epidemiológicos das áreas de garimpo. Nós vemos, por exemplo, garimpos legais, você não tem problema de malária. Então, o problema de malária é garimpo ilegal. Então, eu só estou citando assim, áreas indígenas, nós temos áreas indígenas com os Yanomamis em várias outras partes do país, são diferentes, os aldeados e os não aldeados. Então, são partes todas que têm que ser vistas. Eu acho que nós temos pelo menos 5 reuniões a ser faladas exatamente quais são os perfis epidemiológicos de cada uma dessas áreas. E aí, assim, a gente poderia trabalhar melhor. Tá? Eu só estava querendo apresentar isso, mas são discussões que levariam muitos dias, então não vale a pena. Só gostaria, talvez, de dizer isso, que é fantástico. Desculpa de interromper. Não, professor Mortado, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, tá? Eu vou agora, para a gente já finalizando aqui, passar a palavra aqui para o professor Pedro Tauil, dar mais um alô para a gente, passar depois para o professor Marcelo, para a gente finalizar. Então, professor Marcelo Urbano, vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. A gente agradece imensamente sua disponibilidade de tempo, conta com você aqui para nos ajudar aqui no programa. O programa de malária está de portas abertas. Desculpe, eu consegui... Oi, professor. Sim, eu consegui agora. Eu queria lhe falar o seguinte, olha, as observações do professor o Marcelo Urbano e do Pablo, e também as do Mauro, são muito importantes. Então, se nós formos entrar numa perspectiva
de eliminação numa malária que está ficando residual, ela vai depender do o que o Mauro falou muito bem, do perfil epidemiológico local. É diferente em muitos lugares as técnicas que nós temos que usar. Por exemplo, a presença próxima de um criador importante como uma piscicultura. Se é realmente o foco é aquele, ali eu tenho que atuar com antivetoriais naquela situação. Em outras eu vou precisar ter uma maneira de como eu detecto o mais brevemente possível, o mais precocemente possível, os casos positivos e tratá-los adequadamente. Então, eu acho que nós não vamos ter regras gerais para toda a Amazônia. Nós vamos ter regras específicas para características epidemiológicas locais. Acho que é isso que eu queria só complementar. Muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado, professor. Mais uma vez, é uma grande honra tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, professor Tauí? Vou passar para o professor Marcelo Urbano. Eu vou fazer as considerações finais para a gente ir para a finalização, por gentileza. Ótimo. Bom, antes de mais nada, agradeço novamente o convite e a oportunidade. Há uma coisa que eu colocaria no final agora, não porque é menos importante, mas porque acho que é um tema que o Ministério vai estar discutindo e vai ter que discutir muito e tem muito a ver com os temas que nós levantamos agora, que é o seguinte: nós não vamos... O controle da malária e a eliminação da malária não vai ser possível sem a participação dos agentes comunitários de saúde. Não vai ser só o guarda de endemias que vai eliminar. Então, nesse contexto, nós temos que pensar em estratégias de diagnóstico e tratamento que sejam compatíveis com a atividade cotidiana do agente comunitário de saúde. O Brasil não pode se dar o luxo, a Amazônia não pode se dar o luxo de desperdiçar essa vastíssima mão de obra bem treinada, mobilizada no controle e na eliminação da malária, né? Isso, eu sei que há vários problemas relacionados a isso, há uma resistência dos agentes comunitários de saúde em vários municípios para se integrar nas atividades de controle, particularmente diagnóstico e tratamento de malária, mas esse é um desafio. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que ter presente quando pensar nas estratégias de diagnóstico e nas estratégias de tratamento. Então, eu repito, diagnóstico, provavelmente o agente comunitário de saúde não vai ser treinado a fazer microscopia. Ele vai ter em mãos o teste rápido. Ponto final, não há dúvida. Temos que saber as limitações, mas é o que é possível fazer. Em termos de tratamento, esse agente comunitário da saúde tem que ter regras muito, muito claras e simples de tratamento. Não pode ser aqueles esquemas terapêuticos que a gente vê em livro de clínica médica. Olha, mas se tiver uma coisinha aqui, já não é a droga A, é a droga B. Não, não. Vivax trata assim, Falciparum trata assado, ponto final. E caso grave, se reconhece com tais e tais características e se encaminha para o serviço de saúde mais próximo. Com isso, a gente empodera o agente comunitário de saúde, dá segurança a que ele se envolva no controle da eliminação da malária. Se a gente complicar demais o controle, o diagnóstico, o tratamento, etc., esse agente que já, em alguns lugares, é relutante, não vai se incorporar ao nosso exército, não vai lutar ao nosso lado e não vai participar da vitória conosco. Então, essa seria a mensagem final que eu gostaria de dar. E, mais uma vez, um agradecimento, um prazer de ver vários colegas e amigos assistindo a apresentação. E estou à disposição para, sempre que possível e necessário, colaborar com vocês. É sempre um prazer para mim. Professor Marcelo Urbano, muito obrigado, né? A gente chegou a ter um pico aqui de 145, não pessoas, mas links, né? Porque a gente está recebendo fotos aqui, tem locais na Amazônia que tem várias pessoas que estão assistindo no computador. Então a gente, com certeza, teve um público aqui muito grande, tá? A gente agradece muito. Agradeço muito a nossa equipe aqui da SEMA, né, da Coordenação de Eliminação da Malária, por essa iniciativa, viu, Pablo? Você aí nos ajudando bastante, porque a gente tem um hábito, a gente iniciou isso aqui, professor Marcelo, pensando, vamos fazer discussão, aquele de papers, né?
acabou que virou esse webinar, então a gente tem uma programação, né, Paulo? Vai ter um ano todo, acho que é mais ou menos uma média de um webinário por mês, temas muito importantes, e é isso, tá? A gente se encontra no próximo, agradece muito aí, professor Marcelo, pela disponibilidade, um abraço em todos os colegas que estão aí nos municípios, tá? Nos estados. Professor Tail, mais uma vez, muito obrigado aí, a gente conta novamente com o senhor no próximo, viu, professor? Precisamos da sua luz aqui, da sua energia positiva para eliminar a malária no Brasil. Tá certo. Então, eu Tá bom, professor? vou estar disponível e apesar de eu estar sendo meio já ultrapassado Nada. pelos pesquisadores modernos, mas o que eu puder ajudar, eu estou às ordens. Muito obrigado. Parabéns, então, pessoal, professor Tada, muito obrigado também pela sua presença. Tá? Então, a gente encerra aqui, agradece todo mundo aí pela audiência aí, e nos encontramos mês que vem, Pablo. Você está aí, Pablo? Mês que vem já tem a data do próximo? Tem sim, Alex. A gente já tem a data do próximo evento aqui. Só não estou com ele aberto aqui. Deixa eu ver. Não, sem problema. Depois é o dia, Alex, é dia 26/2. A professora Irene Soares, da USP, ela vai falar sobre vacinas na malária, onde estamos. Maravilha. Mais um tema aí fantástico. Então, pessoal, a gente agradece, o Ministério da Saúde aqui se coloca à disposição, tá? A Coordenação de Eliminação da Malária agradece, nossa diretora Alda, também que nos dá total apoio aqui. Hoje a gente está tendo, hoje e amanhã, o evento de doenças tropicais negligenciadas, né? Lá na OPAS, aqui em Brasília. Então, a doutora Etel, também nossa secretária, a gente dá um abraço em todo mundo e coloca à disposição a Coordenação de Eliminação da Malária. Boa tarde e muito obrigado, pessoal.